Olá, boa noite a todos. Dando seguimento aos comentários de Emmanuel ao Evangelho de Mateus, neste momento iremos tratar de um versículo que é um tanto controverso em suas interpretações. Esse tema de hoje, Emmanuel, ele usa no Evangelho, no comentário de Emmanuel ao Evangelho de Mateus, é o item 87, resistência do mal, 88, atritos físicos, e 89, a pergunta 364 do livro O Consolador. O versículo é este aqui, São Mateus, capítulo 5, e o versículo 39. Eu, porém, vos digo, para não se opor ao malvado. Pelo contrário, ao que te bater na face direita, vira-lhe também a outra face. Mateus, capítulo 5, e o versículo 39. Vamos começar aqui com esta frase de Emmanuel. Os expoentes da má-fé costumam interpretar falsamente as palavras do mestre com relação à resistência ao mal. Meus queridos, as interpretações que são dadas para este versículo é realmente como Emmanuel ele se refere, como se fosse uma coisa de humor, coisa de humorista, né? Porque é como se exortasse, né, os cristãos a exortação da covardia e sem noção do respeito mútuo, do respeito próprio uns para com os outros, né? A interpretação aqui, da maneira espiritual mais pura, podemos dizer que é um tanto diferente do que se vem apresentando de uma maneira geral. Jesus aqui estava se referindo, no versículo anterior, no versículo 39, quando ele disse, olha, ouvi o que foi dito antes, dente por dente, olho por olho. Aí ele continua, eu porém vos digo, né? Eu porém vos digo, para não se opor ao malvado. Pelo contrário, ao que bater na face direita, vira-lhe também a outra face, né? Então, damos a entender, se pegamos este versículo de uma maneira literal, era como se alguém viesse, me desse uma tapa no rosto, né? Eu virava, dava outra, né? A face, bata, né? Se alguém te oferece a túnica, dá-lhe também a capa, né? Era como se alguém viesse me assaltar, olha, passa o celular. Eu estivesse com dinheiro no bolso. E o bandido, apressado para pegar o celular, sabia que não estivesse com dinheiro no bolso. Então ele ia entregar o celular, e quando ele já fosse correndo, ei, peraí, seu ladrão, peraí. Aqui também tem dinheiro no bolso, tome, pegue, leve. Evidentemente, seria até uma coisa cômica, né? O que está sendo aqui apresentado, e também por Jesus, é que no passado, né, período antes de Jesus, tanto nos antigos gregos, como também dos judeus, havia um senso de justiça que para aquela época era até, podemos dizer, um tanto avançado, que era o seguinte, olha, se alguém matar um animal, pega o animal dele. Se alguém corta a tua mão, corta a mão dele. Era como se fosse o seguinte, pagar com a mesma moeda. Mas Jesus aqui foi muito além, apresentando que, para se vencer o mal, é necessária a prática do bem. Quando os homens resolverem praticar o bem, o mal vai se extinguir de maneira natural. É não entrarmos na mesma sintonia dos agressores, né? Porque o bem é o único dissolvente do mal. Em todos os setores onde se revelam forças diferentes, né? Porque em todas as épocas da humanidade sempre se teve essa questão de se oferecer contra uma agressão, outra agressão
maior. Jesus, aqui podemos dizer de uma maneira espiritual mais profunda, ele estava dizendo o seguinte: olha, nunca seja vingativo, nunca faça nada por vingança. Vejam bem, os países muitas vezes, né, são atacados, né, por algumas pessoas, ou pela questão da falta de conhecimento mesmo, pela ignorância, né? Pela ignorância. Então tem uma maldade. Mas só que a pessoa, em contrapartida, vai atacar agora com cálculo, vai calcular como vai cumprir a sua vingança. Né? E as medidas infelizes, que muitas vezes são praticadas por muitos na questão da vingança. E podemos dizer aqui, em outras palavras, que Jesus estava apresentando aqui a questão do não vingar-se. E, ao mesmo tempo, também a questão do perdão. Era o ensino do perdão. Então, isso tudo vem a nos mostrar que precisamos crescermos mais na compreensão mais profunda do que o bom mestre Jesus nos ensina. Vamos continuar aqui vendo o que o mestre Jesus nos apresenta através da explicação de Emmanuel. O expoente da má-fé, isso já lemos, né? O parecer de Jesus, no entanto, não obedece apenas aos ditames do amor, essência fundamental de seu evangelho. É igualmente uma peça de bom senso e lógica rigorosa. Então, seria até infantil pensar que Jesus ali estava se referindo à questão mesmo pessoal, de pessoas para pessoas. Mas, no tanto, o Mestre Jesus está se referindo a todo tipo de mal, a toda prática do mal. Quando agredimos a natureza, quando fazemos mal a um animal, é todo tipo de agressão. Então, ela não deve ser respondida no mesmo quilate, porque a violência gerando violência chega-se ao caos. Nós termos aí os exemplos de várias guerras que já houve no passado, dos atritos também do presente. Né? Então, muitas vezes causam mais mal do que bem. É uma questão de lógica, né? Quando um país entra em guerra com o outro, tentando se defender, muitas vezes o prejuízo se somam de uma maneira assustadora em todos os sentidos, né? No sentido de vidas, no sentido de destruição, no sentido financeiro, em todos os sentidos, né? E principalmente interrompendo o progresso, o desenvolvimento, né? E o amor cristão, o amor espiritual, aquele que nós precisamos desenvolver, né? Aquele que precisamos praticar em cada momento. O parecer de Jesus, no entanto, não obedece apenas aos ditames do amor, a essência fundamental do seu evangelho. É igualmente uma peça de bom senso e lógica rigorosa. O murro da cólera somente surge quando a razão foi afastada. E sobrevindo semelhante problema, somente a calma do adversário consegue atenuar os desequilíbrios procedentes da ausência de controle. Né? Então, podemos vermos aqui de uma maneira bem clara, na compreensão do mestre, que não estava ali tão somente se referindo de uma coisa pessoal, de pessoas para com pessoas tão somente, mas, sobretudo, todo tipo que é praticado com violência, com desequilíbrios, todo tipo de violência. O plano inferior adota padrões de resistência, né? Reclamando sempre olho por olho, dente por dente, né? É quando a pessoa diz, olha, eu sou uma pessoa muito boazinha, né? Eu sou uma pessoa espetacular, mas tem um detalhe, não pise no meu calo, porque quando pisa no meu calo, né? Olha, é o seguinte, você sabe, né? Eu dou um boi para não entrar numa briga, mas depois que entrar, eu dou 100 para não sair da briga. É sempre aquela questão de apresentar uma questão de justiça de uma maneira completamente desequilibrada. Então, sempre no plano do ser humano,
esse que tem um caráter ainda mais primitivo, é sempre essa máxima, do olho por olho, dente por dente, que nada mais é do que vingança. Né? Jesus, todavia, ele nos aconselha a defesa do perdão, perdoar 70 vezes 7. Até porque nós compreendemos que aqui está sendo cumprida as bem-aventuranças, né? Como ele diz que bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Então, na realidade, quem vai herdar um mundo regenerado, um mundo de regeneração, é exatamente os mansos, né? Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Então, esses aí vão passar um degrau, vão subir um degrau na escala evolutiva, primeiro do que os outros. Né? Então, é bom compreendermos sempre essas partes. Continuamos aqui com Emmanuel, quando ele diz o seguinte: somos de parecer que, agindo o homem com a chave da fraternidade cristã, pode se extinguir o fermento da agressão, com a luz do bem e da serenidade moral. Então, neste versículo, né, que tem uma interpretação difícil, quando quer se colocar a questão tão somente literal, né, tão somente literal, e como se fosse uma questão na relação de pessoa para pessoa, como já falei, vamos aqui pegar o todo. É todo tipo de agressão que é feita a toda a criação divina. Né? Então, se extingue o mal com o bem, com a prática do bem. Então, segundo reconhecemos, né, nos conselhos do Cristo, ele não há convite à fraqueza. Ele fala que o cristão precisa ser sempre vibrante, não violento, mas apela à superioridade que as pessoas vulgares desconhecem. Então, quando você não entra numa provocação e não revida, pode até, para os olhos dos espíritos mais inferiores, ser tido como covarde, mas na realidade você é quem foi o superior, porque não recebeu aquele presente de angústia, aquele presente de maldade, aquele presente de violência que alguém queria lhe dar. Você não se deixou influenciar por ele. Até porque, para os espíritos que conhecem mais esses assuntos, muitas vezes determinadas agressões, né, a pessoa que está agredindo, ela é tão somente um instrumento nas mãos de espíritos obsessores para tentar fazer mal àquele outro. Como um espírito obsessor, determinadas pessoas, às vezes não consegue atingi-lo, ele vai tentar influenciar alguma pessoa para que possa, assim, o agredir, e fazer com que ele crie um desequilíbrio, porque ele desequilibrado, aí sim, aquele espírito vai ter o momento oportuno de também obsidiar aquele que estava velado. Então, na realidade, é a prática do amor, né? É a prática do bem, é a prática da caridade e do perdão. Vamos concluir aqui com o nosso querido Emmanuel, quando ele diz o seguinte: acreditando, contudo, no fracasso de acreditando, contudo, no fracasso de todas as tentativas pacíficas. O cristão fez tudo para ser pacífico. O cristão sincero, na sua feição individual, nunca deverá cair ao nível do agressor, sabendo estabelecer em todas as circunstâncias a diferença entre os seus valores morais e os instintos animalizados da violência física. Não podemos compreender que o cristão vai sempre saber. Quando eu digo cristão, não é só cristão, né? Porque existem pessoas que não são da fé cristã, eles tem muçulmanos, tem hinduísta, tem ateus, tem de tantas outras religiões não cristãs, que também são espíritos elevados, né? São espíritos pacificadores, bem-aventurados pacificadores, porque entrarão no reino de Deus. Então, aqui está falando é do espírito pacificador. Então, esse sempre será superior ao outro. E, de alguma maneira, ele sempre saberá dissolver todo esse tipo de violência. Não respondendo à violência com violência, mas respondendo com amor. Evidentemente, cada situação requer uma reação, mas tudo deve estar sob o controle do espírito de uma maneira que possa, assim, conduzir
a uma, podemos assim, uma vitória em Cristo, né? Aquele que não vai revidar por vingança, não vai revidar por violência, mas de alguma maneira irá mostrar ao agressor a bondade superior que só Jesus pode oferecer. Uma boa noite a todos, que a paz, que a bondade e que a misericórdia de Deus possa nos fortalecer. Abraço fraterno. Que Deus nos abençoe e nos proteja.